Olá, meu nome é Enio Torres e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu processo de autoconhecimento, expansão de consciência e que algumas pessoas também chamam de autoconsciência. No, no ano de 2018, eu fui apresentado ao documentário O Segredo. Muitos de vocês tenho certeza que já assistiu a esse documentário. E quando eu comecei a assistir o documentário O Segredo, da Rhonda Byrne, eu fiquei impressionado com aquele conteúdo. Porque, na verdade, era um conteúdo que eu já estava em busca há muito tempo. Como diz aquela expressão, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, não é mesmo? Então, esse documentário chegou para mim, foi apresentado para mim por um parente distante, e eu não o assisti durante uns 20 dias de quando me foi passado. Daí, sentindo a pressão de que a qualquer momento o meu parente poderia perguntar se eu havia assistido o documentário, então eu resolvi assistir. E como eu disse para vocês, eu fiquei maravilhado com o conteúdo. Quando o Bob Proctor, que infelizmente já até mesmo faleceu, diz que o segredo está na nossa mente, né, devido às imagens que nós guardamos nela, porque na verdade nós nem sabemos às vezes que imagens realmente ficaram gravadas no nosso subconsciente que impactam nas nossas vidas de uma forma ampla e plena. Então eu fui assistindo o documentário bastante atento. Depois que eu terminei, eu fiquei ainda mais impactado. E tanto é que no ano de 2018 eu resolvi assistir esse documentário mais umas 6 vezes. E depois em 2019, em que o meu processo de autoconhecimento se tornou um pouco mais intenso, eu, eu voltei a reassisti-lo mais ou menos umas 10 vezes. E resolvi ir comprando os livros daqueles autores que eram mencionados, daqueles escritores, e comecei a ler. E foi impressionante para mim, porque como na maior parte das vezes as pessoas, mesmo sendo, digamos assim, bons profissionais, estão em busca de riqueza, então o meu primeiro livro foi justamente A Ciência para Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Aquele livro também me impactou porque eu comecei a entender um pouco o processo que na maior parte é ensinado nas igrejas, mas que ao mesmo tempo a gente não pratica, né? Que é justamente a gratidão. Então eu comecei a olhar para Deus e para mim, e para a vida que Deus me concedeu, de uma forma já um pouco mais grato, sabe? Eu comecei a aplicar esse processo da gratidão, li esse livro, compreendi em parte, que na verdade tudo que a gente quer, deseja e precisa já existe, naquele universo de infinitas possibilidades ou mesmo de realidades paralelas, como também algumas pessoas dizem. Então, isso foi marcante para mim. Esse documentário, O Segredo, A Lei da Atração, de Rhonda Byrne, e ao mesmo tempo o livro A Ciência para Ficar Rico, porque apesar do título mencionar Ciência para Ficar Rico, na verdade engloba uma série de questões, né? Porque a riqueza ela não é somente riqueza financeira, material, mas também é uma riqueza espiritual, como eu mencionei há pouco, a gratidão. Quando a gente começa a praticar a gratidão, agradecer a Deus por tudo e por todas as pessoas que passaram pela nossa vida e que estão passando, mesmo aquelas pessoas que possam causar alguma dor, algum sofrimento, todas essas pessoas e situações elas trazem uma lição. E há quem diz que quando nós aprendemos a lição, situações ou pessoas, digamos assim, naquele patamar de vibração, não voltam mais a nos incomodar. Então, na verdade, é isso. Eu fui me atentando para essas questões. Em 2019, eu comecei a meditar.
lembro direitinho, eu tenho um caderno que eu vou anotando o meu processo de autoconsciência, que um dia eu vou trazer aqui para vocês e partilhar várias questões que lá estão registradas e que são questões de luz para mim, porque foram insights, percepções, sonhos e tudo mais que eu fui registrando nesse caderno. E que praticamente o meu processo de expansão está lá todo registrado. Um dia eu vou mostrar ele para vocês aqui e vou contar uma coisa muito especial que aconteceu quando eu comecei a registrar nesse caderno, que para mim foi mais uma sincronicidade. Vocês sabem que quando a gente começa no processo de autoconsciência, de autoconhecimento, vão acontecendo sincronicidades, na verdade, a gente vai ficando mais atento para esse tipo de percepção. Então, é uma hora repetida, é um perfume que aparece de flor, uma sensação de paz, de harmonia, de leveza espiritual. Então, tudo isso vai chegando na nossa vida. Gente, eu quero até um pouco, estou sentindo um pouco de emoção aqui, porque para mim, isso é muito marcante, isso é muito forte. Eu entendi que existe o eu superior, que na verdade, como existem muitas pessoas no universo religioso, sejam católicas ou evangélicas, ou mesmo espíritas, a gente pode dizer também esse eu superior, centelha divina, ou mesmo anjo da guarda, para ficar um pouco, digamos assim, mais popularizado e mais fácil de daquelas pessoas que não conhecem, que não estão, digamos assim, que não estão vinculadas ao processo de autoconhecimento, delas perceberem com maior clareza. Então existe um anjo da guarda e ele vela por nós. E quando nós realmente nos entregamos a ele e dizemos para que seja feita a vontade dele e a gente realmente aplique essa vontade na nossa vida, tudo se harmoniza com perfeição. Na verdade, tudo se harmoniza à perfeição divina. E isso é muito bom. Então, nesse caderno, como eu mencionei para vocês, em que eu faço essa série de registro, eu vou percebendo as sincronicidades que vão aparecendo e eu vou buscando, digamos assim, aplicar, me vincular totalmente a isso. Então, é um livro que aparece, é uma pessoa que comenta uma frase, às vezes na internet vendo outros vídeos de pessoas com um grau de autoconsciência um pouco mais elevado ou que tem um certo tempo já nessa caminhada. Então, às vezes nesse vídeo tem um conteúdo que me marca, que chama a atenção. Mas uma pergunta que eu quero responder é: por que o autoconhecimento chegou até mim? Eu digo para vocês que o autoconhecimento chegou até mim porque eu me senti uma pessoa com baixa autoestima, que não tinha foco, que procrastinava aquilo que precisava ser feito e ao mesmo tempo eu me via naquela classe das pessoas vitimistas. Então, eu me sentia vítima de tudo e de todos ao mesmo tempo, entendeu? Qualquer situação servia para, digamos assim, me ferir, ou qualquer palavra, ou até mesmo uma olhada numa pessoa, eu já interpretava de uma forma negativa. Isso porque eu reconheço que a negatividade estava dentro de mim, porque na verdade você vai trazendo isso, né, desde quando é criança, adolescente, dado aquilo que você vai vivendo, experimentando, e que quando já adulto, por não ter conseguido resolver, solucionar ou dar um novo enfoque, né, ou mesmo uma outra interpretação, então aquilo vai nos corroendo e ao mesmo tempo fazendo com que a gente sofra internamente e evidenciando assim a negatividade. Mas o autoconhecimento veio para curar isso, para sarar, e eu fui atrás. Desde o documentário Segredo, aquilo me impactou, como eu já mencionei para vocês. Então eu fui atrás de outros conhecimentos também, em outras linhas, como por exemplo na física quântica. É, eu, eu assim, na verdade, eu abri a minha mente. A expansão de consciência é justamente isso, né? É você abrir a sua mente para todo tipo de conhecimento e depois você, como uma pessoa plenamente capaz e inteligente,
simplesmente aderir àquilo que você acha melhor para a sua experiência, para a sua realidade. Porque, né, como vivemos num mundo bastante amplo, o conhecimento também é amplo. E às vezes, mesmo no nível de conhecimento espiritual, expansão de consciência, um certo tipo de conhecimento pode não agradar a um, quando na verdade agrada a outras pessoas. E nesse sentido, a minha mente ela se expandiu muito bem. Eu não mencionei para vocês, mas o fato de eu ser filósofo, eu sou filósofo de formação, e o fato de ter lidado já com a realidade da filosofia contribuiu para que eu aceitasse mais, com mais abertura, digamos assim, o autoconhecimento nas suas várias formas em que ele se apresenta. Eu vou partilhar com vocês bastante nesse canal sobre a minha experiência de autoconsciência, de autoconhecimento, a superação de problemas, de situações, ao mesmo tempo a aplicação do conhecimento através da meditação, técnicas e exercícios que contribuíram muito para melhora e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, eu vou dizer para vocês assim com toda a ênfase, aplicar com sabedoria o perdão. Porque, na verdade, eu até mesmo escrevi um livro, depois eu vou mostrar para vocês, que virou um e-book, na verdade, mas é relacionado àquilo que eu experimentei. Quando a gente consegue lidar com as questões internas e nos perdoa e perdoa as outras pessoas, consegue pedir perdão, nós conseguimos harmonizar situações dentro de nós que vai fazendo com que a nossa vida fique mais leve. Por isso eu digo para você, aquilo que às vezes nós tendemos a conhecer dentro das igrejas, mas nós não conseguimos praticar, às vezes o autoconhecimento contribui para isso. Por isso, se você já tem um certo interesse e curiosidade sobre o autoconhecimento, não pare, continue, porque uma coisa eu digo para você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma grande experiência espiritual. E nessa experiência, e com esta, na verdade, experiência espiritual, vai ser possível você compreender e entender muitas coisas. Além disso, poder ressignificar tantas outras que já ocorreram na sua vida. Nós estamos aqui nesta existência para nos melhorar como pessoas e ajudar a sociedade a melhorar. Mas, acima de tudo, estamos aqui numa missão plenamente forte de aprender a amar e perdoar tudo e todos o tempo todo. Este exercício não é brincadeira, não é fácil de fazer, mas eu tenho certeza que quando a gente se dispõe no caminho de amar e perdoar o tempo todo, na verdade, estamos juntos no mesmo caminho, que é o caminho que Jesus Cristo nos mostrou e nos ensinou a viver. Por isso que Jesus é a verdade e a vida é nesse sentido, porque ele conseguiu, mesmo sofrendo injustiças, ele conseguiu amar e perdoar tudo e todos o tempo todo. Não é verdade? Então eu espero que você goste do canal. Já peço que você dê seu like, dê seu joinha aí, né? E contribua para que o canal possa se expandir e cada dia mais partilharmos essa experiência de autoconhecimento que eu tenho certeza vai ajudar você em algum momento da sua vida. Um abraço, fique com Deus. Deus abençoe e obrigado pela sua companhia.